Tenho 52 anos e 2 identidades. De dia, sou apenas Júlia, a enfermeira que a doutora Sara Mendes humilha pelos corredores do hospital por desperdiçar 3 empregos juntando dinheiro para nada. À noite, sou outra pessoa. Alguém com um segredo que salvou dezenas de vidas que Sara considera desperdício de recursos. Ela não imagina que seu mundo perfeito e minha existência nas sombras estão prestes a colidir numa noite de chuva, quando seu filho de 17 anos será encontrado entre ferragens, sangrando, segurando provas contra o império que ela construiu. E quando a vida dela estiver literalmente em minhas mãos, eu terei que tomar uma decisão: vingança ou redenção? Qual tem o preço mais alto? Nunca entendi por que algumas pessoas precisam pisar nos outros para se sentirem importantes, mas Sara Mendes era assim. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto o sol mal havia nascido em São Paulo, ela já estava lá, toda poderosa no centro cirúrgico do Hospital Mendes, me humilhando na frente de todos. Júlia, será que dá para você fazer algo certo pelo menos uma vez na vida? Ou trabalhar em 3 hospitais fritou o pouco de cérebro que você tinha? Engoli seco. Aquilo doeu mais do que as olheiras que carregava depois de 36 horas sem dormir direito. As enfermeiras mais jovens baixaram o olhar, constrangidas. O Dr. Fernando tentou intervir, mas Sara o silenciou com um olhar cortante. Ela adorava a plateia. Sabe o que me intriga, pessoal? Como alguém que trabalha tanto guarda cada centavo como se o mundo fosse acabar amanhã. Qual é o seu grande projeto secreto, Júlia? Um bunker pro apocalipse? Todos riram. O pior é que ela não fazia ideia do quanto estava perto da verdade. Meu projeto secreto era, de certa forma, um refúgio para o fim do mundo de muita gente que ela se recusava a enxergar. Voltei pro vestiário com as mãos tremendo. Helena, minha única amiga naquele lugar, me alcançou e fechou a porta. Não deixe ela te afetar, Ju. A Sara é assim com todo mundo. Balancei a cabeça enquanto abria meu armário surrado. Não é com todo mundo, Helena. É comigo, como se ela soubesse. Parei de falar, quase revelando demais. Helena apertou meu ombro. Soubesse o quê? Respirei fundo, sentindo o peso do meu segredo. Como explicar que cada humilhação que eu engolia financiava um sonho maior que aquelas paredes brancas e assépticas? No estacionamento, observei Sara saindo em seu Mercedes reluzente, falando alto ao telefone. Bruno, eu não tenho tempo para isso agora. Você tem ideia do meu dia? Ela gritava com o filho como gritava com todos. Me perguntei se Bruno sabia como era ser alvo daquela fúria constante, aquele olhar de desprezo que ela reservava para quem considerava inferior. Provavelmente sim. Dava para ver nos olhos dele quando raramente aparecia no hospital. Um garoto bonito, de olhos tristes, carregando o peso de nunca ser bom o suficiente. Enquanto caminhava até meu Uno velho, carregava não apenas o cansaço de um plantão, mas também os remédios perdidos, que ninguém dava falta. Antibióticos, anti-inflamatórios, até alguns analgésicos mais fortes, pequenos desvios que fariam enorme diferença para quem não tinha acesso a nada. O que Sara Mendes nunca entenderia é que enquanto ela construía seu reino de arrogância, eu construía algo muito diferente nas sombras da cidade, algo que um dia poderia salvar até mesmo alguém que ela amava. Vocês acreditariam se eu dissesse que esse dia chegaria mais cedo do que eu imaginava? Moro num apartamento pequeno na Bela Vista, desses que mal cabe 1,5 pessoas. Nada comparado à cobertura da doutora Sara no Jardim Europa, claro. Às vezes me pergunto como seria ter todo aquele espaço, mas daí lembro do vazio nos olhos dela quando não está humilhando alguém, e prefiro meu cantinho apertado. As paredes descascadas guardam meus segredos, e as fotos escondidas na gaveta da cômoda contam a história que ninguém no hospital conhece. Foto de formatura na Faculdade de Medicina da USP, prêmios de cirurgiã do ano e uma última foto, eu, meu marido e nosso Lucas, antes do acidente que levou os 2 embora. Naquela noite, enquanto separava os medicamentos que caíram da prateleira no hospital, tocou meu celular. Era Zé, o segurança do estacionamento do metrô Clínicas.
Dona Júlia, tem um rapaz aqui passando mal. Daquele jeito, sabe? Coloquei tudo numa mochila desgastada e saí correndo. Esse é meu verdadeiro trabalho, aquele que Sara jamais entenderia. Ela chama isso de obsessão por dinheiro. Economizar cada tostão para manter minha clínica móvel funcionando, atendendo quem ela expulsa da porta do hospital por desperdiçar recursos. 20 minutos depois, estacionei meu carro perto da entrada de serviço. A van branca, sem identificação, já estava lá. Minha clínica móvel não tem letreiro nem propaganda. Sobrevive nas sombras como seus pacientes. Dentro dela, Helena organizava os poucos equipamentos que conseguimos. Chegou cedo hoje, comentou. O doc ligou. Overdose, provavelmente. Ela assentiu, séria. Helena arriscava seu emprego me ajudando nessas noites. Às vezes me pergunto o que Sara diria se soubesse que sua enfermeira-chefe, incompetente e avarenta, passa as noites salvando as mesmas pessoas que ela se recusa a atender no hospital. Atendemos 15 pessoas naquela noite. Feridas infectadas, pneumonia, hipotermia, o cardápio da miséria é sempre o mesmo. Doc, um senhor de cabelos grisalhos que todos na rua respeitam, me ajudava a organizar os pacientes. Ex-médico veterano da guerra, hoje morador de rua por escolha própria, ele era meu braço direito naquela missão. Catarina, você precisa descansar, ele me disse baixinho, usando meu verdadeiro nome. Doc é o único que sabe quem realmente sou, ou melhor, quem eu era. Ele viu minha foto na revista médica, anos atrás, quando eu ainda era a doutora Catarina Campos, a promissora cirurgiã vascular que tinha o mundo aos seus pés. Antes do acidente que levou meu filho Lucas e destruiu tudo. Cheguei em casa às 5 da manhã e caí na cama sem tirar o uniforme. 3 horas depois, o despertador tocou impiedoso. No noticiário da TV, enquanto tomava café, vi a doutora Sara Mendes sorrindo ao lado do prefeito, inaugurando a nova ala de cirurgia estética do Hospital Mendes. Nossa missão é cuidar, ela dizia com aquele sorriso ensaiado. Engasguei com o café. Se ela soubesse que há pessoas morrendo a poucos quarteirões dali porque ela se recusa a aprovar atendimentos gratuitos na emergência. Mas não. O reino da rainha Sara não inclui súditos sem plano de saúde ou cartão de crédito. E era justamente por isso que minha clínica clandestina precisava existir. Vocês conseguem imaginar o que aconteceria se esses dois mundos colidissem? Você não pode fazer isso. Helena estava furiosa, segurando o papel de transferência nas mãos trêmulas. Sara tinha acabado de me rebaixar para a equipe de limpeza, alegando negligência com medicamentos. Irônico, não? Posso e já fiz, Helena. Talvez assim ela aprenda a não sumir com remédios que não são dela. Sara sorria, aquele sorriso que não alcançava os olhos. O que ela não sabia é que cada comprimido sumido tinha salvado vidas nas ruas. Vidas que, para ela, não valiam o espaço que ocupavam nas estatísticas do hospital. Doutora Mendes, com todo respeito, a Júlia é nossa melhor enfermeira no turno da noite. Tentou argumentar Dr. Fernando, chefe da emergência. Sara apenas levantou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Fernando, querido, você precisa entender uma coisa. Este hospital tem meu nome na fachada. Se eu digo que ela vai limpar pisos em vez de cuidar de pacientes, é isso que vai acontecer. Ela se virou para mim com aquele olhar gélido que guardava para seus inferiores. Considere-se com sorte por ainda estar empregada, Júlia. Muitos no seu lugar estariam na rua. No vestiário, troquei meu uniforme de enfermeira pelo cinza dos funcionários da limpeza. Deveria estar arrasada, mas senti uma estranha paz. Limpar corredores me daria acesso a áreas que antes não tinha, incluindo salas de reunião do conselho diretor. Júlia, não precisa aceitar isso. Podemos denunciar, insistiu Helena. Balancei a cabeça. E revelar o que exatamente? Que eu roubo remédios? Suspirei pegando o carrinho de limpeza. Além disso, você sabe que não podemos contra o Império Mendes. Olhei para ela tentando sorrir. Talvez seja melhor assim. Ninguém presta atenção em quem limpa o chão.
Foi naquele mesmo dia, empurrando meu carrinho pelo corredor da administração, que ouvi a discussão. A porta estava entreaberta e reconheci a voz de Bruno, o filho de Sara. Mãe, você não está entendendo. Tem algo errado acontecendo aqui. Sara respondeu cortante como sempre. O que está errado é você acreditar em boatos de funcionários invejosos. O rapaz parecia genuinamente preocupado. Não são boatos. Os medicamentos que deveriam ir para o programa social estão sendo desviados e vendidos no mercado negro. Tenho provas, mãe. Ela o interrompeu com um tapa na mesa. Chega, Bruno. Você tem 17 anos e acha que entende como um hospital funciona? Vá para casa, faça seu dever e deixe os adultos trabalharem. Ouvi passos furiosos se aproximando da porta e me afastei rapidamente. Bruno saiu como um furacão, esbarrando em mim. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Havia algo familiar naqueles olhos, a mesma determinação que vi tantas vezes no espelho antes de perder tudo. Algo me dizia que aquele garoto não desistiria facilmente, e isso me preocupava mais do que deveria, porque naquele hospital, quem procura a verdade geralmente encontra problemas, e eu, mais do que ninguém, sabia como os problemas acabavam sendo silenciados no reino de Sara Mendes. Os corredores do hospital estavam estranhamente vazios naquela noite de sexta-feira. Empurrava meu carrinho de limpeza pelo setor administrativo quando ouvi os gritos. Vinham da sala de Sara, claro. Parecia que ela e Bruno estavam tendo a pior briga de todas. Você mexeu nas minhas coisas. Como ousa invadir meu escritório? A voz dela tinha aquele tom perigoso que eu conhecia bem. Precisava de provas, mãe. E encontrei. Olha esses documentos, não dá para negar. A voz do garoto tremia, mas não de medo, de raiva contida. Me aproximei silenciosamente da porta entreaberta. Sara estava de pé, tão vermelha quanto o batom caro que usava. Bruno segurava algumas pastas, papéis espalhados sobre a mesa de mogno. Esses remédios nunca chegaram na ala pediátrica. O Dr. Oliveira está desviando tudo com sua ajuda. Sara riu, daquele jeito que fazia meu sangue gelar. Minha ajuda? Você acha que eu tenho tempo para isso? Estou ocupada demais salvando este hospital da falência enquanto seu pai vive na Europa com a secretária. Não me importa se você sabe ou não, Bruno gritou, batendo as pastas na mesa. Estou indo até a clínica móvel na Cracolândia. Eles atenderam as crianças que você deixou na porta do hospital semana passada. Vou entregar as provas para eles e... O tapa ecoou pela sala. Sara tinha acertado o rosto do filho com força suficiente para deixá-lo em choque. Você não vai a lugar nenhum. Está proibido de sair deste hospital. Agora me dê esses papéis. Bruno tocou o próprio rosto, incrédulo. Depois, sem dizer uma palavra, guardou um pendrive no bolso e saiu correndo. Corri para o estacionamento, tentando alcançá-lo antes que fizesse alguma besteira. Mas era tarde demais. Bruno já acelerava sua moto potente, cantando pneus na saída. Peguei meu celular para avisar Helena, que estava na clínica móvel hoje. Ele, o filho da Sara, está indo até vocês. Cuidado. Mal conseguia formar frases coerentes. Qual filho da Sara? Do que você está falando, Ju? A conexão estava péssima, típico da região central. Bruno, ele descobriu algo grande, Helena. Desvio de medicamentos, e está indo até aí com provas. Dirigi meu carro velho como uma louca pelas ruas de São Paulo, em direção à região da Luz. A chuva começava a cair, tornando o asfalto escorregadio e minha visão turva. Foi quando o rádio noticiou: acidente grave na Avenida Rio Branco. Motociclista colidiu com um caminhão após perder o controle em alta velocidade. Meu coração parou. Aquela era exatamente a rota que Bruno teria tomado. Acelerei ainda mais, ignorando os semáforos, rezando para todas as entidades que conhecia. Por favor, não deixe ser ele. Por favor, não deixe que aconteça de novo. Não outro menino. Não outro filho. Não outra vez. A cena do acidente era caótica. Sirenes, luzes piscando, curiosos aglomerados sob a chuva que caía cada vez mais forte. Reconheci a moto de Bruno,
ou o que restara dela, parcialmente embaixo do caminhão. Meu estômago revirou. Onde está o motociclista? Perguntei a um policial, mostrando meu crachá do hospital. Ele apontou para o outro lado da avenida. Uns caras levaram ele. Fiquei gelada. Como assim levaram? E a ambulância? O policial deu de ombros. Disseram que eram médicos. Um deles era morador de rua, acredita? Não consegui impedir. Soube imediatamente para onde tinham levado Bruno. Voltei ao carro e segui para nosso ponto de atendimento perto da Cracolândia. A van estava estacionada num beco, com Doc montando guarda na entrada. Quando me viu, acenou urgentemente. Catarina, graças a Deus você chegou. Ele só me chamava pelo meu verdadeiro nome em situações extremas. É o garoto da moto. Ele está muito mal. Helena não consegue estabilizá-lo. Entrei na van transformada em mini hospital improvisado e o vi. Bruno, pálido como um fantasma, sangue manchando os lençóis. Helena trabalhando freneticamente para estancar uma hemorragia na perna. Trauma crânioencefálico, possível hemorragia interna, fratura exposta na tíbia. Helena listava rapidamente, suas mãos habilidosas trabalhando sem parar. Precisamos levá-lo para um hospital de verdade, Ju. Ele não vai aguentar. Avaliei rapidamente. Transporte significaria morte certa. Ele não chegaria vivo a lugar nenhum. Não temos escolha, disse, lavando minhas mãos com álcool. Vou operá-lo aqui mesmo. Helena arregalou os olhos. Aqui? Com o quê? Abri minha mochila e tirei um estojo de instrumentos cirúrgicos que não usava há 8 anos. Com isso, e você vai me ajudar. Enquanto me preparava, Doc entrou na van, segurando o pendrive que estava no bolso da jaqueta de Bruno. Ele segurava isso como se fosse um tesouro. Não parava de repetir, entregar provas antes de perder a consciência. Guardei o dispositivo e me concentrei no paciente. Minhas mãos tremiam. Não operava desde o acidente, desde que perdi Lucas. Você consegue, sussurrou Helena, como se lesse meus pensamentos. Respirei fundo e comecei a cirurgia improvisada. Cada corte, cada sutura, trouxe de volta memórias que eu tentara sepultar. A técnica, porém, permanecia. Como andar de bicicleta, algumas coisas o corpo simplesmente não esquece. Foi quando Bruno abriu os olhos brevemente, delirando de dor. Mãe? Ele chamou, confuso. Algo se quebrou dentro de mim. De repente, não era mais Bruno ali, era meu próprio filho, implorando para que eu o salvasse. Vai ficar tudo bem, prometi, com lágrimas embaçando minha visão. Enquanto trabalhava, percebi algo que me fez congelar por um segundo. Bruno tinha os mesmos olhos determinados, o mesmo queixo teimoso do meu Lucas. Não era apenas coincidência. Era como se o destino estivesse me dando uma segunda chance. Olhei para seu rosto jovem e me lembrei de todos os adolescentes que Sara se recusava a atender na emergência, aqueles que ela desprezava por não terem plano de saúde. E agora seu próprio filho estava sendo salvo numa van improvisada, pelas mesmas mãos que ela considerava indignas de tocar seus pacientes de elite. Pressão caindo! Gritou Helena, enquanto lutávamos para manter Bruno vivo naquela van improvisada. A ironia da situação não me escapava. Eu, uma ex-cirurgiã de renome, reduzida a salvar vidas num veículo estacionado num beco escuro. E não qualquer vida. A do filho da mulher que me humilhava diariamente, sem saber quem eu realmente era. Preciso de mais luz, comandei, e Doc ajustou a lanterna improvisada. A hemorragia interna era grave, mas consegui contê-la temporariamente. O problema maior era o trauma craniano. Ele precisa de uma tomografia urgente e de um neurocirurgião. Dona Catarina, Doc interrompeu, entrando na van encharcado de chuva. A mãe do menino está no local do acidente. A polícia disse que um morador de rua levou o garoto. Ela está enlouquecida. Tremi ao imaginar Sara descobrindo seu filho sendo operado numa van por pessoas que ela considerava escória. Helena me olhou, em pânico. E agora? Respirei fundo. Não havia escolha. Ligue para ela.
Diga onde estamos e que o filho dela precisa de remoção urgente para o hospital. Doc balançou a cabeça, preocupado. Isso vai expor a clínica, Catarina. Você pode perder tudo. Enquanto Helena fazia a ligação, continuei monitorando os sinais vitais de Bruno. Você não entende, Doc. Não posso deixar esse garoto morrer. Olhei para o rosto pálido do adolescente. Eu perdi meu filho. Sei o que é esse tipo de dor. Não desejo isso nem para meu pior inimigo. Doc apertou meu ombro com compreensão. Às vezes o destino nos cobra de formas estranhas, doutora. Pensei em todas as vezes que Sarah tinha me humilhado, me diminuído. Como seria fácil simplesmente virar as costas agora. Mas não era isso que eu era. Não importa de quem ele seja filho, Doc. Uma vida é uma vida. Quando Sarah chegou, foi como um furacão invadindo nosso pequeno santuário. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, estavam vermelhos e inchados. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. Meu filho! O que vocês fizeram com meu filho? Então, ela me viu, ainda com as luvas ensanguentadas, inclinada sobre Bruno. Você? A faxineira? A confusão em sua voz rapidamente se transformou em fúria. Afaste-se dele agora mesmo. Vocês são loucos? Operando em condições como essa, vou processar todos vocês até o último centavo. Sarah, cala a boca e escuta, disse com uma autoridade que surpreendeu até a mim mesma. Seu filho está com hemorragia interna, trauma crânioencefálico e fratura exposta. Consegui estabilizá-lo temporariamente, mas ele precisa de um hospital, agora. Ela me olhou, atônita com minha mudança de postura. Como você sabe? Quem é você? Tirei a máscara cirúrgica improvisada e a encarei diretamente nos olhos. Eu sou a doutora Catarina Campos e salvei a vida do seu filho quando todos que você considera dignos de confiança estavam ocupados demais para atender uma emergência na rua. O reconhecimento atravessou seu rosto como um raio. Catarina Campos? A cirurgiã que... Ela parou, processando a informação. A que desapareceu depois de... Completei por ela, enquanto começávamos a preparar Bruno para o transporte. Depois de perder meu filho em um acidente de carro. Sim, essa mesma. Agora, se você quiser que seu filho sobreviva, vai parar de fazer perguntas e vai me ajudar a levá-lo para o hospital. E vai me deixar entrar na sala de cirurgia com você. Seus olhos se arregalaram com minha audácia. Por quê? Por que você está fazendo isso? Por que se importa? Era uma pergunta genuína, talvez a primeira que ela me fazia sem desprezo. Olhei para Bruno e depois para ela, sentindo o peso de todas as mentiras e segredos. Porque eu sei o que é perder um filho, Sarah. E não desejo isso nem para meu pior inimigo, nem mesmo para você. O Hospital Mendes nunca me pareceu tão intimidante quanto naquela noite. Entrei pelas portas da emergência não como Júlia, a faxineira, mas como alguém que se recusava a ficar à margem enquanto um garoto lutava pela vida. Sarah corria ao lado da maca, segurando a mão inerte de Bruno, enquanto paramédicos recitavam seus sinais vitais. Alguns funcionários me olharam confusos, a mulher da limpeza de jaleco dando ordens como se fosse médica. Trauma múltiplo, suspeita de contusão cerebral, preciso de uma tomografia imediatamente. Comandei. Quem diabos deixou essa mulher entrar aqui? A voz grave do Dr. Marcos Oliveira, chefe do conselho diretor, cortou o ar da emergência. Sarah, surpreendentemente, se colocou entre nós. Ela vem comigo, Marcos. Salvou a vida do meu filho quando ninguém mais estava lá. Oliveira ergueu as sobrancelhas. Júlia? A faxineira? Ele me encarou como se eu fosse uma aberração. Foi quando Sarah disse algo que jamais imaginei ouvir. Não, ela é a doutora Catarina Campos. O nome caiu como uma bomba. Médicos pararam o que faziam. Enfermeiras cochichavam. Meu passado havia me alcançado. A tomografia confirmou o que eu temia. Hematoma subdural, precisando de cirurgia imediata. No corredor, enquanto Bruno era preparado para a operação, Sarah me segurou pelo braço. Seus olhos, sempre tão duros, agora transbordavam medo. Por que você está fazendo isso? Por que se escondeu todo esse tempo?
Suspirei, exausta. Depois que perdi meu filho, não conseguia mais olhar para crianças doentes sem ver o rosto dele. Abandonei tudo, mudei de nome. Comecei de novo. Ela balançou a cabeça, incrédula. Como faxineira, uma das melhores cirurgiãs do país virou faxineira no meu hospital? E enfermeira, corrigi. Em 3 hospitais. O dinheiro ia para a clínica móvel. Vi o reconhecimento em seus olhos. Então é por isso que você guardava cada centavo. Ela parecia genuinamente envergonhada. Mas por que não me disse quem era? Eu teria... Interrompi. Me tratado como um ser humano? Me respeitado? Não, Sara. Você só respeita títulos e sobrenomes. Esqueceu que por baixo do jaleco somos todos feitos da mesma carne frágil. Uma lágrima escorreu pelo rosto perfeito dela. Você tem razão. E agora essa arrogância pode me custar meu filho. Dr. Oliveira apareceu com um grupo de médicos. Sara, preparamos a melhor equipe para o Bruno. Ele me lançou um olhar desdenhoso. Quanto a você, agradeço pela ajuda, mas agora deixe os profissionais trabalharem. Senti o sangue ferver. Não vou a lugar nenhum, Marcos. Ou eu entro naquela sala de cirurgia, ou vou pessoalmente à imprensa contar sobre os medicamentos que somem do estoque do hospital. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Está me ameaçando? Sorri sem humor. Estou estabelecendo fatos. Bruno descobriu seu esquema, não foi? Por isso estava desesperado para chegar à clínica móvel com as provas. Acha mesmo que deixarei você operar o único garoto que teve coragem de enfrentá-lo? A sala de cirurgia estava silenciosa, exceto pelo bip constante dos monitores e o som metálico dos instrumentos. Minhas mãos, que horas antes tremiam de nervosismo, agora trabalhavam com a precisão que me tornara famosa. Bruno estava estável, mas longe de estar fora de perigo. Dr. Oliveira observava cada movimento meu com olhos de falcão. Sara, contra todos os protocolos, insistira em ficar na sala, parada num canto, olhando para o filho com aquela expressão que só mães entendem. Aquela que diz, por favor, leve minha vida, mas salve a dele. Precisamos conversar sobre o que seu filho descobriu, Sara, disse Oliveira em voz baixa, enquanto eu me concentrava no cérebro de Bruno. Não agora, Marcos, ela respondeu secamente. Mas precisamos. O garoto estava prestes a nos expor. Você tem noção do escândalo? Continuei trabalhando, fingindo não ouvir. Nos expor? Não me coloque nessa, Marcos. Eu não sabia de nada. Ele riu, um som frio que fez meus dedos hesitarem por um segundo. Não seja ingênua. Você assinou todos os relatórios. Sem verificar, imagino que dirá. Mas nenhum promotor vai acreditar. Sucção, pedi à enfermeira, sentindo o suor escorrer por minha testa. O hematoma era maior do que imaginávamos. Cada segundo contava. Sara se aproximou da mesa de cirurgia, os olhos fixos no rosto inconsciente do filho. O que Bruno descobriu exatamente? Oliveira ajustou sua máscara, inquieto. Ele hackeou o sistema do hospital, encontrou os registros paralelos, sabe sobre os medicamentos, os equipamentos, os pacientes fantasmas. Fechei os olhos brevemente. Quantas vidas poderiam ter sido salvas com aqueles remédios desviados? Quantos dos meus pacientes da clínica móvel tinham morrido porque Oliveira e seus comparsas enchiam os bolsos? Doutora Campos, chamou a enfermeira preocupada. A pressão intracraniana está subindo. Maldição. Trabalhei rapidamente para aliviar a pressão. Vamos, garoto, lute, murmurei para Bruno. Foi quando o pendrive que eu guardara no bolso pareceu queimar contra minha pele. As provas estavam ali, a centímetros de Oliveira. Se ele soubesse... Sara, disse sem tirar os olhos do campo cirúrgico. Seu filho é muito corajoso. Descobriu sozinho o que muitos adultos fingem não ver. Oliveira lançou-me um olhar assassino. Cuidado, doutora Campos. Você já perdeu um filho. Não gostaria que algo acontecesse com sua clínica clandestina também. A ameaça pairou no ar como veneno. Sara olhou para Oliveira como se o visse pela primeira vez.
Está ameaçando uma médica durante uma cirurgia, Marcos? O que mais você é capaz de fazer? O monitor cardíaco de Bruno emitiu um alarme. Ele está tendo uma arritmia, alertei. Precisamos de epinefrina. Enquanto a equipe se mobilizava, Oliveira sorriu para Sara. Sabe o que é irônico? Se seu filho morrer, nosso problema acaba. E se eu fosse você, ficaria do lado certo da história. Afinal, quem vai acreditar numa cirurgiã falida que se passava por faxineira e roubava medicamentos? O que ele não sabia é que cada palavra sua estava sendo gravada pelo celular que Helena havia escondido em meu bolso antes de entrarmos no hospital. O monitor cardíaco disparou em bips frenéticos, depois silenciou num tom contínuo que gelou minha alma. Arritmia severa. Parada cardíaca. Não, não, não! Não hoje! Não este garoto! Gritei, iniciando as compressões torácicas enquanto a equipe se mobilizava. Sara desabou contra a parede, os olhos fixos no filho. Oliveira recuou, um meio sorriso nos lábios. Por 12 minutos, uma eternidade dentro daquela sala, lutamos contra a morte. Minhas mãos, minha força, minha alma inteira pressionando vida de volta naquele peito jovem. Bruno, escuta, eu perdi meu filho, não vou perder você também, sussurrei entre dentes. E então, como se Lucas tivesse me ouvido de onde quer que estivesse, o monitor piscou. Um batimento, depois outro. Um ritmo fraco, mas presente. Quando ergui o olhar, exausta e trêmula, encontrei os olhos de Sara. Pela primeira vez, não havia arrogância ali. Apenas gratidão pura, crua, devastadora. Obrigada. Uma semana depois, Bruno abriu os olhos. Estava no melhor quarto do Hospital Mendes, cercado por máquinas e flores. Sara dormia numa poltrona ao lado, os cabelos sempre impecáveis, agora desgrenhados, o rosto marcado pelo cansaço. Eu checava seus sinais vitais quando ele murmurou. Você... Davan. Sorri. Sim, sou eu. Bem-vindo de volta. Ele tentou se levantar, agitado. As provas, eu preciso... Coloquei a mão em seu ombro. Calma, está tudo encaminhado. Sara acordou com nossa conversa e correu para abraçar o filho, chorando sem se importar com a maquiagem borrada. Os jornais daquela semana não falavam de outra coisa. Escândalo no Hospital Mendes, desvio de medicamentos destinados a carentes. O Dr. Oliveira e 4 diretores haviam sido presos na manhã anterior. A gravação de suas ameaças durante a cirurgia fora a cereja do bolo para o Ministério Público, que já investigava o esquema há meses, sem conseguir provas concretas. O pendrive de Bruno continha todos os documentos necessários, meticulosamente organizados. Quem diria que aquele garoto rebelde passava noites hackeando o sistema do hospital para descobrir onde iam parar os medicamentos que deveriam salvar vidas? Como você está se sentindo agora que todos sabem quem você é? Perguntou Sara, enquanto caminhávamos pelo corredor do hospital. Eu ainda usava o uniforme de enfermeira, mas agora os médicos me cumprimentavam com respeito. Estranha. Passei tanto tempo fugindo do meu nome, da minha história. Paramos em frente à janela que dava para o estacionamento. Lá embaixo, minha van estava sendo transformada. Uma equipe pintava o veículo de branco com letras azuis. Clínica Móvel Lucas, Hospital Mendes. Sara seguiu meu olhar. Espero que você aceite a parceria. O hospital vai financiar 5 unidades móveis para começar. Por quê? Perguntei ainda desconfiada. Por que agora? Ela olhou para o quarto onde Bruno conversava animadamente com Helena. Porque meu filho quase morreu tentando fazer a coisa certa. Porque você salvou a vida dele quando podia simplesmente ter virado as costas depois de tudo que eu fiz com você. Seus olhos marejaram. E porque finalmente entendi o que você tentou me mostrar todos esses anos, que nossa profissão não é sobre prestígio ou poder, é sobre salvar vidas, todas elas. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Não será fácil. Você tem muitos inimigos agora, Sara. A indústria dos planos de saúde, os outros hospitais.
Ela sorriu, um sorriso genuíno que nunca havia visto antes. Tenho também uma parceira que sobreviveu ao inferno e voltou. Isso me dá alguma vantagem, não? Olhei para minhas mãos, as mesmas que haviam salvo Bruno, as mesmas que não conseguiram salvar meu filho. Talvez esse fosse o recomeço que eu tanto buscava. Não um apagamento do passado, mas uma reconciliação com ele. Vou aceitar com uma condição, disse finalmente. Sara ergueu as sobrancelhas, curiosa. Qual? Apontei para o cartaz na parede que ainda mostrava seu rosto perfeito com os dizeres: Hospital Mendes, excelência para quem merece. Mude esse slogan ridículo. Todos merecem excelência médica, Sara. Todos. Ela assentiu, estendendo a mão. Fechado, doutora Campos. Hesitei por um momento antes de aceitá-la. Na verdade, acho que vou continuar sendo Júlia por um tempo. Catarina ainda tem muitas feridas para curar. Quando apertamos as mãos, algo indefinível passou entre nós. Não amizade, ainda não, mas compreensão. Duas mulheres marcadas pela dor, tentando reconstruir um mundo onde outras mães não precisassem passar pelo que passamos. E naquele momento, percebi que talvez a redenção não estivesse em fugir do passado, mas em usá-lo para construir um futuro melhor, mesmo que o preço a pagar fosse alto, mesmo que significasse perdoar o imperdoável.